Hallelujah. Aleluia. Praise God. Glória a Deus. I want to read a Eu quero ler number of scriptures to you. algumas passagens para você And I'll e start with eu começo com First Epistle of St. John, a primeira epístola de João, capítulo verse 5, number 4. do verso 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. And this is the E esta é a vitória that que overcometh vence the o world, mundo, even a nossa our fé. faith. I want you Eu quero que to você ouça these scriptures estas escrituras very com muita atenção, com muito cuidado, por causa do que ela diz. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. A nossa fé vence o mundo. O mundo é cosmos, que significa o mundo com seus sistemas, seus arranjos, a sua ordem e governos. Tudo que está no mundo. A nossa fé supera, vence a ordem deste mundo, os sistemas deste mundo, os governos deste mundo, os poderes deste mundo. Veja de novo, essa é a palavra de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por que ele nos diz isso? Vamos ler a partir do versículo 1 para você ver. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus. Aleluia. Qualquer um que verdadeiramente crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, você crê que Jesus é o Cristo, diz que você nasceu de Deus. E naquele verso 4 ele diz a você que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é importante dizer que em inglês é tudo aquilo aqui. Ele está falando não apenas da presença, não só de pessoas, qualquer coisa que vem de Deus, incluindo a sua palavra, tudo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. Supera, vence o cosmos. Veja o número 5, verso 5. Quem é este que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Diga, eu venci o mundo. Eu sou um vencedor agora. Isso é muito poderoso, isso é muito poderoso. Nunca seremos vencidos porque nascemos de Deus. Pense nisso. Sabe como eles tentaram eliminar o cristianismo todos esses anos? São quase 2000 anos e ainda estamos aqui. Vá para o verso 12. Não, vamos começar do 10. 10, muito bem, verso 10. Nos diz que aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Amém?
E aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque ele não crê no registro de que Deus deu o seu Filho. Diga, eu creio. E este é o registro, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Veja o próximo verso. Estas coisas vos escrevi para que creiais no nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna. Ele está dizendo, eu escrevi isso para vocês, para que saibam, eu quero que vocês saibam que têm a vida eterna. Eu escrevi com um propósito. Eu quero que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Eu quero que vocês saibam. Nesse verso 14, ele nos diz algo. Esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa, qualquer coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir. Isso é maravilhoso. Se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora veja o próximo verso. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Se sabemos que ele ouve tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que desejamos. Isso é importante porque, pelo que eu vou ler para vocês, lembre-se, em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, ele nos diz, exorto-te que antes de tudo façam-se súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Por todos os homens, ele diz, para todos. Orem por todos os homens. E aí ele diz, pelos reis e por todos os que estão em autoridade. Ele está falando de orar por líderes de nações, orar por presidentes, primeiros ministros, por todos em autoridade. E ele está falando de autoridades civis aqui. Você ora pelos juízes, você ora por, os chefes de instituições e assim por diante. Ele diz, para que possamos viver uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e honestidade. Então ele nos dá o poder, a autoridade para orarmos em nome dele e receber respostas. Receber respostas. Isso é importante por uma razão. Ele sabe como é o mundo. Ele sabe. Então, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 37, ele diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos. Upernikomen. Significa mais que vencedores, significa além, que vamos além. Upper é além. Nós cruzamos além de vitoriosos. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio dele que nos amou. Quem é esse? Jesus Cristo. Veja o próximo verso. Pois eu estou persuadido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas presentes, nem coisas que virão, nem altura, nem profundidade,
nem nenhuma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso. Vamos para o Salmo 82. Veja o verso 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Glória a Deus. Ele diz, eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Por que ele diz isso a você? Por que ele diz isso a você? Se você ler a partir do primeiro versículo, estamos no versículo 6, ele diz algumas coisas sobre Deus estar na congregação dos poderosos. Ele não está falando de outros, ele está falando do seu próprio povo. E então, ele diz a eles que o mundo está indo na direção errada. Todos os alicerces da terra, ele diz, estão fora do curso. Então, ele precisa daqueles que devem fornecer as respostas, e eles não fazem. Então ele diz a eles no versículo 7, ele diz, vocês morrerão como homens. Ele diz, vocês morrerão como homens e cairão como um dos príncipes. Por quê? Porque os fundamentos da terra estão fora de curso e eles não fazem nada sobre isso. Então ele diz, mas eu disse que vocês são deuses. Eu disse que vocês são deuses e todos vocês são filhos do Altíssimo. E Jesus corroborou isso no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 34. Então, ele está nos dizendo que temos que ficar de pé e responder ao nosso nome. Se você olhar para o Salmo 74, de fato, é bom que você leia o capítulo inteiro do Salmo 74. Ele nos mostra o que Deus realmente pensa sobre o que está acontecendo no mundo, certo? E este profeta Asaf, falando com Deus, em sua oração, enquanto ele grita para Deus, tudo bem? Ele chega ao versículo 20. No versículo 20, veja, Salmo 74, a partir do verso 20. Ele ora a Deus, ele diz, Deus, considera a tua aliança. Veja, essa é a mentalidade, essa é a forma que você tem que pensar quando você ora. Ó Senhor, considere a sua aliança, pois os lugares escuros da terra estão cheios de habitações de crueldade. Você já viu essa crueldade? Você já viu em seu país? Você já viu em sua cidade? Você já viu isso? A crueldade nos lugares escuros da terra, onde a luz do Evangelho não brilha, ou ela ainda brilha fracamente. Onde a luz brilha fracamente e a voz de Deus mal é ouvida. Os lugares escuros da terra são cheios de habitações de crueldade. Então ele ora a Deus e diz que ele considere a aliança. Olhe para o próximo verso. Ou não deixe os oprimidos voltarem envergonhados. Você ora assim, não deixem os oprimidos ficarem envergonhados. Há pessoas oprimidas em nosso mundo. E às vezes, ele não está falando sobre, ei, temos falado do governo francês mantendo em custódia o fundador do Telegram. Isso é opressão. O que exatamente ele fez de errado? Não consegue nem dizer o que ele fez. O cara nem é pobre, então ele não está falando aqui de alguém ser pobre. Há pessoas que estão sendo oprimidas mesmo sendo ricas e poderosas. O aparelhamento do sistema judicial contra qualquer um é opressão. Então, quando você ora a Deus, Deus, não deixe que o oprimido volte envergonhado.
Porque a esperança deles está em Deus. Alguns nem conhecem a Deus e ainda assim são oprimidos. E somos nós que podemos orar por eles. Porque aqui ele diz, não deixe que o oprimido volte envergonhado. Que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. O pobre e o necessitado não devem voltar envergonhados porque é pobre ou necessitado. Então você tem estas classes aqui, os oprimidos, os pobres e os necessitados. Há nações sendo oprimidas hoje. Nações inteiras sendo oprimidas por ditadores, por aqueles que são mais poderosos em seus governos. E dizem, é melhor você fazer isso, senão... Então, você não pode ficar quieto, você tem que orar, você tem que orar. Orar, você tem que orar assim. Senhor, lembre-se da sua aliança, porque os lugares da terra estão cheios da habitação da crueldade. Oh, Senhor, não deixe que os oprimidos voltem envergonhados. Aqueles que têm esperança em Deus, que eles não voltem envergonhados. Há pessoas presas hoje por ofensas que nunca cometeram. Sabia disso? Há pessoas em prisões por todo o mundo hoje. Eu falei para vocês que foi, eu acho que foi dois anos atrás, 2022 ou 21, onde mais de 2.000 prisioneiros foram libertos porque revisaram seus casos e descobriram que não eram culpados dos crimes pelos quais foram presos. E aquilo foi apenas um país, só um país. 2.000 prisioneiros. Libertos não porque a prisão estava cheia, mas porque, pelo sistema legal, descobriram que eles não eram culpados dos crimes pelos quais foram presos. Pense quantos outros estão sofrendo por um crime que nunca cometeram. Então temos que orar por aqueles que estão na prisão. Temos que orar por aqueles que estão sendo oprimidos. Orar por eles. Ore por eles. Não os negligencie. Então Deus se lembrará de você. Ore por eles. Ore por eles. E vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Isso é muito importante. E este mês de setembro é o mês dos vencedores. Deus está dizendo, onde estão os meus vencedores? Onde estão os meus vitoriosos? Eu disse, vós sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Deus está dizendo, onde está você? Ele está dizendo, levantem-se. Faça a sua voz ser ouvida. Deixe que a sua voz seja ouvida no céu e também na terra. Você vai falar por Deus. Este mês de setembro, fale por Deus. Fale para a liberdade. Fale para a liberdade. Não fique em silêncio. Não fique quieto, Ele está te dando a vitória. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E os espíritos do anticristo que estão vagando pelo mundo hoje nunca poderão nos subjugar. Ele diz, vós sois de Deus, filhinhos, e os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Somos mais que vencedores.
So this month Então, este mês, was estaremos nos levantando and e declarando a vitória de Cristo over all sobre todas as forças satânicas. we are Estaremos subjugando elas. this month, Este mês devemos domá-las no Espírito. I told Eu disse a vocês durante a ceia was it in será que foi em agosto, no culto de ceia? or was it during the Ou foi Lover specials when no Your Love World Specials, quando vieram com essa história de Mpox? I told Eu disse que era algo natimorto and that e que as palavras deles não significariam nada. Porque Deus disse, Ele disse, aqueles que me desprezam não serão estimados. E eles não têm sido estimados ao redor do mundo. Suas palavras não significam nada. Suas palavras não significam nada. A língua mentirosa, a Bíblia diz que é por uma estação, por um tempo curto. E all the way todo o caminho até o arrebatamento da igreja, the deception o engano to use para usar estas prevenções injetáveis que poluem o mundo e matam pessoas, isso não vai funcionar de novo. it's over. Acabou. That one is over. Isso acabou. They need some other Eles precisam de outros truques, but all the tricks mas todos os truques estão no mesmo saco. E o poder do Espírito Santo está operando na igreja. and in the churches of Christ E around as igrejas de Cristo ao redor do mundo hoje, eu digo a vocês, this church, esta igreja de Jesus Cristo ao redor do mundo, God's church a igreja de Deus hoje é a igreja of victory. da vitória. It will Não not vai sucumbir, it will não not vai se render. remember Lembre disso. it is É de glória em glória, faith, de fé em fé, grace to grace. de graça em graça. Likra ola gonsta para dilagasto shalamande greater harges. Wherever you Onde are, quer que você esteja agora, eu quero que você ore. pray and Ore e fale com o Senhor agora. we're about to serve. Esse é um culto de ceia. So get Estamos ready. prontos. Get Apronte-se. ready. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. is Lord Ele é o over Senhor de tudo. all. Is Lord over Ele é o all. Senhor de tudo. All the nations, Todas as nações pertencem a Ele. all the nations, Todas as nações e todos nós somos obras das suas mãos. Todos nós. all of Todos nós somos obras das suas mãos.
Hallelujah. Aleluia. You know, Sabe, we have to realize temos que that perceber, we have to realize that que we are not não in the estamos Antichrist na era. época do anticristo. We are not Não estamos in the day nos dias that the Bible speaks of dos quais a Bíblia fala in em Revelation Apocalipse capítulo 13 chapter and 14. e 14. We're not in that. Não estamos nesse tempo. So Satan cannot Então Satanás não pode controlar a nossa palavra at his will. como ele quer. And so this Então, esta fight luta against contra free speech, a liberdade de expressão, so that only one para que voice, apenas uma voz seja ouvida, only the narrative apenas a narrativa of the dos kleptocrat, tecnocratas technocrat do roubo is an não é aceitável. and in the E em nome do of the Senhor Jesus Cristo, nós os paramos in their tracks, em seus caminhos. and they proceed no further. Eles não avançam mais. Nós os impedimos. And E os demons of demônios darkness, das trevas, the evil os espíritos spirits of malignos das trevas, that have perpetrated que this perpetraram esta maldade and seek to carry e on procuram from nation to nation, levá-las adiante de nação em nação, we break their influence nós in the name quebramos of a the sua Lord influência em Jesus nome do Senhor Jesus Cristo. Christ. We break their Quebramos a sua influência ao redor do mundo. Quebramos a sua influência pelo poder do Espírito Santo e nós os cortamos. we cut them off. Nós os They cortamos. will not control Eles the não vão nations. controlar as nações. They will not. Eles não irão. This is not their day. Esse não é o tempo deles. This is the day of the Este é name o of the dia Lord. do nome do Senhor Jesus. This is the day of the Este é o church. tempo da igreja. It is not their day. Não é o tempo deles. So we repel them. Então os repelimos pelo poder do Espírito Santo. The nations As don't nações não pertencem a eles belong, and so they will not e have. então eles não as terão. This is what we have, É isso que temos decretado and so shall it. e assim será. The power of the Pelo Lord. poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Pray in tongues. Ore em línguas. Speak in tongues. Fale em línguas agora. Pray in the Holy Ghost. Ore no Espírito Santo. Pray in the Holy Ghost. Ore no Espírito Santo. Speak in tongues. Fale em línguas. Legra handa gari dalogoska paradiga handa garadastos. Lorandos con chevra patila gonta fines. Caradola, 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 caradola para handeges. Soja lamanda, cambraniga salihai. Levrosta para doke, soja salamanda. Clara doco sofrati, caplelendes. Ligra hakadastos. Soja lamanda, lila gabosa pradahades. Salagara digo soja says. Ande gobra sapa saligara digo sasto sarides. Le krabasunta ramanigo rosita cabaras. Le crosoba tala gradosta. Rabacasendo corimacante liga barahantes. Lega rabagasota kila maconte kila mahante gres. Proste cardala goste. Li carabasote coramante calamante gadis. So rabagasata caramante kile barados. Shikarabagasete le beregedosa tala.
Loragabasata kalamante kele baradosi. Soragila rabaga sonta rabaga sata kalabaya. Oh bareto so gari barato sete. Kila baranda la gradeso paralande. No karabaga sete kele manto kabahai. Rabaga seto korika sonde li garabahande kele sonte. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Glória a Deus. Aleluia.